Olá, meus amigos e minhas amigas. Quem nunca sentiu o temido medo de falar em público? Pode ter sido quando ainda na escola um professor nos avisou que iríamos fazer uma prova oral, ou quando nos tempos da faculdade o professor nos informou que teríamos que, diante de toda a turma, apresentar um seminário. Pode ter sido quando seu chefe avisou que você teria que apresentar o relatório anual à diretoria da empresa. Ou quem sabe ainda pode ter sido numa festa em que você foi homenageado de surpresa e teve que fazer um discurso de improviso. Nessas horas, as nossas pernas tremem, nosso rosto empalidece e as nossas mãos ficam tremendo como se tivesse um constante vibracal em funcionamento. Neste videocurso, você vai aprender técnicas para dominar o medo, falar sem embaraço e apresentar à sociedade o grande orador que há em você. Eu acredito nisso e sei que você vai conseguir. Para começar, é preciso a gente desmistificar esse grande amigo que nós temos ele tão mal compreendido, que é o medo. Existem 6 grandes medos básicos que atormentam a humanidade. Primeiro, o medo da morte. Ora, é natural, porque se você vai a uma tenda de uma determinada religião, cada um que diga que é dono da verdade, e você nunca sabe, a bem da verdade, para onde você vai depois da morte. Portanto, ter medo do desconhecido é algo extremamente natural. O segundo medo que a humanidade sofre é o medo da doença. Olha, desde criança que você é bombardeado de informações, de propaganda de laboratório, de medicamento para você viver bem, e todo mundo persegue, na verdade, a saúde. Portanto, ter medo da doença é natural. Quem de nós nunca conheceu alguém que sofreu muito no leito de morte? E se ele sofreu porque estava doente, nenhum de nós vai querer ficar doente também. O terceiro medo que atormenta a humanidade é o medo de perder o amor de alguém. Quem de nós nunca sentiu um friozinho na barriga quando estava apaixonado, lá na escola, ou até mesmo hoje, no seu relacionamento, no seu casamento? Quem de nós quer perder o amor do ser amado? Nenhum de nós. E esse também é um medo que nos atormenta. O quarto medo é o medo da pobreza. Esse é terrível porque mexe com os nossos sonhos também de infância. Nós sabemos que ser pobre no mundo inteiro significa também passar por muitas privações, por muitas dificuldades. Significa não ter aquelas coisas que você tanto deseja. Portanto, o medo da pobreza é o quarto medo, também muito importante, que atormenta a humanidade. O quinto medo é o medo da velhice. Os abrigos de idosos estão repletos de histórias tristes, de homens e mulheres que deram a vida pelas suas famílias, pelos seus filhos, pela sociedade, e que no final da vida, muitas vezes, na velhice, são relegados à própria sorte. Não é de se estranhar que nós tenhamos medo da velhice. E, finalmente, o sexto medo, que é o medo que de fato atormenta aquele que tem que falar em público no seu dia a dia, é o medo da crítica. Todos nós, invariavelmente, temos ou um, ou dois, ou mais desses 6 medos. Mas o medo da crítica é um medo muito ferrenho. É um medo que vem desde a nossa infância, quando a gente procurava fazer as tarefas para agradar o papai e a mamãe, quando a gente procurava ser o mais bem comportado da família para agradar os tios, a madrinha, o padrinho, os vizinhos, porque os nossos pais ficavam orgulhosos quando alguém dizia que nós éramos uma criança comportada. Portanto, nós crescemos, absorvemos essa questão do medo da crítica. Quando nos deparamos com a situação de ter que encarar pessoas, que são pessoas diferentes, são pessoas que você não conhece, invariavelmente vem aí o medo de falar em público, que é um submedo do medo da crítica. A partir de agora nós vamos então tratar o medo de falar em público como o nosso grande amigo. Observe, um piloto de avião, por exemplo, ele tem que sentir medo de cair. O medo de cair o torna mais prudente, o torna mais responsável, fazendo com que ele tenha mais cuidado e assim nós possamos viajar em segurança com as nossas famílias. O medo de morrer, por exemplo, faz com que a gente tenha mais cuidado, nos alimentemos bem, cuidemos da nossa saúde. Então o medo de falar em público será o nosso grande amigo. É ele quem vai fazer com que a gente busque mais informações, que a gente se prepare melhor. É ele quem vai fazer com que a gente seja mais responsável no ordenamento das nossas ideias e assim a gente vai entender, na hora que subir no palco, que tiver que encarar uma plateia, quando sentirmos um friozinho na barriga, nós vamos saber que estamos prontos, estamos preparados para fazer uma boa apresentação, uma boa palestra.
No dia que você tiver que fazer uma palestra, que você não sentir um friozinho na barriga, tome cuidado. É nesse dia que a sua palestra poderá não ser tão boa. Sabe aquele palestrante, aquele orador que você admira tanto? Aquele que você é fã, que você compra livro, que você não perde uma palestra dele. Se ele der uma entrevista na televisão, você está ali, pronto, escutando. E você pensa que ele está sempre tranquilo? Ele também está com medo na hora que está se apresentando. O medo é uma descarga de adrenalina que o nosso sangue recebe para nos dar força para superar momentos de dificuldade. Portanto, diante do medo, não se desespere. Comece falando pausadamente, respire fundo, olhando no olho dos seus espectadores e tenho certeza que você vai fazer uma boa palestra. Portanto, se você sente medo, parabéns, você é normal. Algumas dicas são assim muito importantes para você ajudar no controle do medo. Como eu já deixei claro para você, você não tem que perder o medo. Você precisa dominar o medo. Você precisa subjugar o medo à sua vontade. O medo tem que ser um instrumento a seu serviço e não você a serviço do medo. Portanto, algumas coisas são muito importantes para isso. Você deve, sempre que possível, visitar antecipadamente o local onde você vai fazer a palestra, a sua apresentação. Você deve conhecer o local de onde você vai falar, o local de onde as pessoas vão lhe ouvir. É preciso você saber se o local é barulhento, ou se ele é um local fechado, silencioso. É importante você sentar-se na cadeira aonde as pessoas vão lhe ouvir. Olhar para frente e imaginar, se for possível, bote alguém no seu lugar. Se não, imagine você andando de um lado para o outro. É muito importante o movimento em uma apresentação e mais um pouco na frente você vai entender o porquê. É importante você testar todos os equipamentos que você vai utilizar. Teste o microfone, seu equipamento completo de som. Se for apresentar imagens no vídeo, no telão, no retroprojetor, teste tudo. Não deixe nada para a hora. Lembre-se que uma palestra, ela não pode ser feita de improviso. Aliás, palestra de improviso nem existe. Dizem os bons oradores que qualquer palestra de improviso leva pelo menos 2 dias para ficar pronta. Bem, na hora que você tiver que subir ao palco, porque esse momento vai chegar, o momento em que você vai estar mais ansioso, ansiosa, suba ao palco tranquilo, tranquila, como se você já tivesse certeza absoluta de que tudo vai dar certo. Suba tranquila, respire fundo, olhe para o público. Evidentemente que você não vai se apresentar desalinhado. Afinal de contas, ninguém vai à praia vestido de paletó, nem tampouco vai a um casamento vestido de biquíni. Você deve estar vestido adequadamente. Ninguém vai querer dar atenção a um palestrante que está desalinhado, que está desarrumado. Imagine que você chegasse a um hospital e você fosse ser atendido por um médico e ele viesse com um estetoscópio remendado por um pedaço de esparadrapo e o jaleco sujo de sangue. Você certamente não iria confiar a sua vida na mão de um profissional dessa forma. Portanto, esteja com o cabelo impecável, maquiado, maquiada, se for possível. Olhe para as pessoas com muita calma. Olhe para todo o público tranquilo antes de começar a falar. Preferencialmente, escolha uma pessoa. Qualquer pessoa que o rosto lhe agrade. Sabe aquela pessoa que você nem conhece, mas de cara você sente aquela empatia, você sente aquela vontade de conhecer a pessoa, pronto. É esta pessoa que vai ser o seu amuleto da sorte. Olhe para ela e mentalmente dedique a sua palestra, a sua apresentação àquela pessoa. De modo que você não pode passar a palestra inteira apenas olhando para ela. Você vai olhar para todas as pessoas, mas sempre imaginando aquela pessoa a quem você está dedicando a apresentação. Isso vai facilitar o seu cérebro entender a palestra como uma conversa, como um bate-papo. Nesse momento, respire fundo, comece a falar pausadamente e boa sorte. Tenho certeza que você vai estar com o medo debaixo dos seus pés, fazendo dele então o seu melhor aliado.